Recordo-me nitidamente do medo que percorreu minha espinha naquela ocasião. O ano era 1995 e, graças a Deus, eu não fui o único a presenciar aquela aparição. Ainda hoje, sempre que relembro essa história, um arrepio percorre meu corpo. Era o final de uma tarde, pouco antes do cemitério fechar, e eu estava no final de uma das alamedas, onde uma seção praticamente inteira pertencia a uma única família. No dia anterior, havíamos sepultado uma senhora ali. Como é comum, os túmulos de recém-falecidos recebem mais visitas nos primeiros dias após o sepultamento. Passei o dia inteiro naquela seção, limpando os túmulos e fazendo alguns reparos solicitados pela administração. Como mencionei anteriormente, um dia antes, havíamos enterrado uma senhora naquela seção. Então, ao longo do dia, vi várias pessoas visitando seu túmulo. Algumas mantinham silêncio absoluto, enquanto outras me cumprimentavam e até conversavam um pouco. Até aí, nada de estranho havia acontecido. No entanto, pouco antes de começar a juntar minhas ferramentas para encerrar o dia, observei um senhor no início da alameda, vindo em minha direção, mas o que chamou minha atenção foi que ele não seguia pelo caminho de cascalho, mas sim por entre as lápides e pelo gramado. Embora eu já tivesse alguns meses de experiência trabalhando no cemitério, ainda não estava totalmente acostumado a caminhar entre os túmulos. Aquele homem, contudo, seguia por aquele caminho de uma maneira nada convencional. Não haviam se passado sequer alguns segundos, e quando me virei para pegar minhas ferramentas, ele já estava no túmulo daquela senhora bem atrás de mim. Levantei um tanto surpreso e o cumprimentei com um gesto de respeito, decidindo me retirar para deixá-lo mais à vontade para prestar suas últimas homenagens. Mas assim que me virei para sair, ouvi uma voz rouca e forte dizer: "Muito obrigado, Natanael." Foi nesse momento que um arrepio tomou conta de mim, pois eu nunca tinha visto aquele homem antes, e não havia como ele saber o meu nome. Sim, eu me chamo Natanael. Fiquei sem palavras por alguns instantes, mas acabei perguntando ao homem como ele sabia meu nome. Ele permaneceu em silêncio. Como estava junto ao túmulo daquela senhora, presumi que fosse um parente. Então respondi ao seu agradecimento dizendo que estava apenas cumprindo meu dever. Novamente ele ficou em silêncio e de repente disse: "Estou esperando minha esposa. Ela já está para chegar e logo vamos embora." Com um olhar desconfiado, olhei ao redor, mas não vi ninguém se aproximar. Resolvi então perguntar: "Ela já está aqui ou está vindo lhe buscar?" Virei-me novamente e comecei a juntar minhas coisas, quando ele, com seu terno antiquado, respondeu: "Sim, ela já está aqui desde ontem, quando vocês a enterraram." Naquele instante, um arrepio percorreu minhas costas. Enquanto ele continuava falando, eu o escutava, mas com um medo crescente de me virar em sua direção. Pouco a pouco comecei a me mover para sair dali, e quando finalmente me virei, o homem não estava mais lá. Ele simplesmente havia desaparecido. Sem hesitar, joguei minhas ferramentas no chão e corri sem parar até chegar ao portão. Cansado e sem fôlego, caí em uma das cadeiras, sentindo minhas pernas tremerem. Edgar, um dos vigilantes que estava assumindo seu posto, me viu passar correndo próximo à guarita e veio em minha direção. Contei a ele exatamente o que havia acontecido e ele me olhou fixamente, sem dizer uma palavra. Quando finalmente consegui me acalmar, ele, com um semblante muito sério, disse: "Sim, eu vi a mesma coisa que você. Vi enquanto você conversava com aquele homem, mas, em hipótese alguma, ele passou por aqui para ir embora, principalmente porque o portão já estava fechado. Sendo assim, ele nunca saiu daqui de dentro." Senti um alívio ao ouvir isso, pois tive a certeza de que não estava ficando louco. Mesmo assim, era difícil acreditar que aquele homem a quem cumprimentei fosse uma aparição, uma alma que veio buscar sua esposa para levá-la com ele. Depois disso, fiquei apenas mais alguns dias no trabalho, pois logo tratei de arrumar outro emprego. De jeito nenhum eu iria passar por aquela situação novamente. Em 1979, eu trabalhava como coveiro em um cemitério que a prefeitura decidiu fechar. Resolveram abrir um novo cemitério.
mas ninguém do antigo foi contratado. De repente, fiquei desempregado, e como ser coveiro era a única coisa que eu realmente sabia fazer, fui procurar emprego na cidade vizinha. Por coincidência, o cemitério de lá estava buscando um novo coveiro, pois o anterior havia pedido demissão. Ninguém me explicou o motivo, o que achei estranho, mas não tinha tempo para ser exigente. Eu precisava sustentar minha família. Ao chegar ao escritório do administrador do cemitério e depois de uma breve conversa sobre minha experiência, fui contratado na hora. Me ofereceram uma moradia situada em um local afastado do cemitério, já que eu era de outra cidade. Aceitei sem hesitar, pois precisava do emprego. Informaram-me que trabalharia no turno da noite, o único disponível. Embora preferisse o turno diurno, aceitei. Afinal, o importante era o trabalho. A casa que me deram era simples, mas confortável o suficiente. A parte difícil era ficar longe da minha esposa e dos meus 2 filhos. Então, uma das poucas exigências que fiz foi ter 2 folgas consecutivas por semana, o que combinei com o meu patrão para que eu pudesse passar esses dias com minha família. Minha nova rotina começou quase imediatamente. De segunda a sexta, trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. As noites eram tranquilas, com apenas algumas rondas e a manutenção das sepulturas. Nos fins de semana, tirava folga e voltava para casa, ficando com minha esposa e filhos. A moradia no cemitério tinha suas vantagens e desvantagens. A maior vantagem era a proximidade do trabalho. Eu não precisava gastar tempo com deslocamento nem dinheiro com combustível. A desvantagem era a solidão, mas logo me acostumei. Na primeira semana percebi que as noites no cemitério eram bem diferentes do que eu estava acostumado. No cemitério antigo, eu trabalhava de dia e nunca tinha sentido a experiência de estar sozinho em um lugar tão vasto e cheio de histórias. À noite, as lápides e túmulos pareciam ganhar vida própria, projetando sombras que dançavam ao sabor do vento e criando ruídos que era impossível identificar de onde vinham. Conhecer a equipe foi algo que aconteceu aos poucos. Havia um zelador, um segurança e o administrador. Todos eram amigáveis, mas parecia que guardavam algum tipo de segredo. Seu Antônio, o segurança, era o mais velho do grupo e sempre tinha histórias estranhas sobre o cemitério. Ele mencionou que já haviam ocorrido algumas coisas bizarras por ali, mas nunca entrou em detalhes. Então a figura da mulher reapareceu. Na primeira semana, meu trabalho era simples: andar pelo cemitério, verificar se estava tudo em ordem, garantir que não houvesse intrusos e realizar a manutenção básica das sepulturas. As noites eram longas e silenciosas, mas eu fazia questão de seguir a rotina à risca, sempre atento a qualquer sinal de anormalidade. Logo na primeira noite, percebi que a solidão seria uma companhia constante. O silêncio só era interrompido pelos sons naturais do lugar: o farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro noturno ou o latido ocasional de um cachorro. Esses sons, que durante o dia passariam despercebidos, ganhavam um tom assustador à noite. A casa onde eu morava era simples, mas confortável, com um pequeno jardim na frente e afastada do cemitério, o que me proporcionava um pouco de privacidade. Nos primeiros dias tive dificuldade para dormir durante o dia, mas logo me acostumei. A rotina era exaustiva, mas eu precisava do emprego e estava determinado a dar o meu melhor. Algumas semanas se passaram e comecei a notar coisas estranhas. Em uma das minhas rondas noturnas, percebi que uma das sepulturas estava aberta. Fui investigar, pensando que poderia ser obra de vândalos, mas não havia sinais de arrombamento. Estava tudo fora do lugar, como se a tampa tivesse sido cuidadosamente removida e depois colocada de volta. Em outra ocasião, ouvi sussurros vindos de uma das áreas mais antigas do cemitério. Fui até lá, mas não encontrei nada. Essas coisas começaram a me deixar inquieto, mas eu tentava manter a calma e seguir com meu trabalho. Em uma noite particularmente escura, enquanto fazia minha ronda, senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Continuei meu trabalho, mas a sensação não passava. Decidi terminar a ronda mais rapidamente e retornar à sede do cemitério.
Nessas noites solitárias, comecei a me perguntar se havia sido uma boa ideia aceitar o turno da noite. O cemitério, que antes parecia um lugar tranquilo, agora me parecia um pouco assustador. Mesmo assim, eu precisava do emprego e estava determinado a não deixar que essas estranhezas me abalassem. Com o tempo, fui me adaptando à rotina do cemitério e percebi que, apesar das peculiaridades, era um lugar que exigia respeito e cuidado. Mantinha as sepulturas limpas e bem cuidadas, fazia reparos nas lápides quando necessário e, acima de tudo, mantinha a paz e a ordem durante as noites. Foi na terceira semana de trabalho que tudo começou a ficar realmente estranho. Era uma noite comum, eu estava fazendo minha ronda quando avistei uma garotinha aparentando ter cerca de 13 anos, andando pelo cemitério. Fiquei surpreso e preocupado, afinal o cemitério ficava fechado à noite e ninguém deveria estar ali. Aproximei-me dela, que parecia assustada, e ela me disse que estava ali para visitar um túmulo. Achei estranho, mas não queria assustá-la ainda mais. Pedi que me acompanhasse até a sede do cemitério e pedi que esperasse sentada em um banco, perto da porta, enquanto eu ligava para a polícia. Assim que desliguei o telefone e voltei para falar com ela, a garota não estava mais lá. A polícia chegou rapidamente em menos de 5 minutos. Relatei tudo o que havia acontecido e eles começaram a fazer uma busca pelo cemitério, mas não encontraram nada. Sugeriram que eu poderia estar cansado e vendo coisas. Isso me deixou inquieto. Eu sabia o que tinha visto. Não era possível que eu estivesse imaginando tudo aquilo. A garota parecia tão real, tão assustada. No entanto, depois que os policiais foram embora, comecei a duvidar de mim mesmo. Será que estava realmente vendo coisas? Nos dias seguintes, segui com minha rotina normal. Uma semana depois, lá estava ela novamente. A mesma garotinha, com a mesma expressão assustada. Desta vez, eu não queria assustá-la e nem perder tempo chamando a polícia sem antes tentar entender o que estava acontecendo. Perguntei novamente o que ela fazia ali, e mais uma vez, ela disse que estava indo visitar um túmulo. Decidi adotar uma abordagem diferente e perguntei o nome da pessoa que ela queria visitar. Ela mencionou um nome que eu não reconhecia. Levei a garota até a sede do cemitério e consultei os registros, mas não encontrei nada com o nome que ela havia dito. Quando voltei para falar com ela, a garota havia sumido novamente. Isso começou a mexer com minha cabeça. Quem era essa garota? E por que ela aparecia apenas para desaparecer em seguida? Alguns dias depois, enquanto fazia minha ronda, a encontrei novamente. Dessa vez, decidi não fazer perguntas diretas. Apenas a acompanhei enquanto ela andava pelo cemitério. A garota parecia saber exatamente para onde estava indo, então optei por seguir em silêncio, mesmo que a curiosidade e a preocupação me corroessem por dentro. Enquanto caminhávamos, tentei puxar conversa para entender melhor quem ela era. Perguntei seu nome e, com um olhar vazio, ela respondeu que seu nome era o mesmo do túmulo que estava procurando. Aquilo me arrepiou, mas continuei andando ao lado dela. Perguntei sobre seus pais e ela respondeu que não sabia onde eles estavam e que fazia muito tempo que não os via. Sentia tristeza na voz dela. Seguimos caminhando em silêncio por um tempo e tanto a curiosidade quanto o desconforto só aumentavam. Finalmente chegamos em frente a um túmulo antigo, quase esquecido, escondido entre outras sepulturas mais novas. A garotinha parou e olhou para mim. Com um tom calmo, mas carregado de tristeza, ela disse que tinha medo de facas. Fiquei surpreso e meu coração acelerou. Sempre carregava uma faca comigo durante as rondas para me proteger de possíveis invasores ou animais que pudessem entrar no cemitério. O fato de ela parecer saber disso me deixou ainda mais intrigado. Antes que eu pudesse perguntar por que ela tinha medo de facas, ela continuou falando, com uma voz serena, mas triste. Disse que tinha sido morta a facadas e que estava enterrada ali, exatamente onde estávamos naquele momento. Um arrepio percorreu minha espinha. A voz dela soava tão real, tão carregada de dor, que fiquei paralisado por um momento, tentando processar o que ela acabara de dizer. Quando voltei a olhar para ela, a garotinha não estava mais lá. O lugar parecia mais frio, mais escuro. Meu coração batia acelerado
e eu sentia um misto de medo e tristeza. Corri de volta para minha casa, que ficava dentro do cemitério, e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, pensando na história da menina. Quando amanheceu, fui falar com meu superior. Expliquei o que tinha acontecido, sem entrar em muitos detalhes para não parecer louco. Pedi para mudar para o turno diurno e também para não morar mais dentro do cemitério. Para minha surpresa, ele aceitou o pedido sem fazer muitas perguntas, o que me deixou desconfiado de que talvez ele soubesse de algo que eu não sabia. Mesmo tendo que dirigir mais de 1h30 todos os dias, achei que era a melhor decisão. Preferia o desgaste da viagem à estranha sensação que o cemitério me dava à noite. Comecei a trabalhar durante o dia e a rotina se tornou mais suportável. No entanto, toda vez que eu passava pelo túmulo da garotinha, sentia um arrepio. Algo me dizia que a história dela ainda não tinha acabado. Alguns meses depois, um amigo meu me ofereceu um emprego em um projeto que ele estava iniciando. Sem pensar duas vezes, aceitei. O trabalho era perto de casa, e eu poderia aproveitar mais tempo com minha família, sem ter que me preocupar com os mortos. O que vou relatar é algo que jamais sairá da minha memória. Isso aconteceu há muitos anos, neste mesmo cemitério. Na época, éramos apenas eu e um colega trabalhando aqui. Durante a semana, eu atuava como coveiro, mas nos finais de semana alternava entre ser vigia para complementar a renda e permitir que ele tirasse folga. Foi em um desses dias que vivi uma experiência que até então acreditava ser impossível. Trabalhava há anos neste cemitério e nunca havia presenciado nada fora do comum. Já o Reginaldo, meu amigo que fazia a vigia noturna, contava algumas histórias de fantasmas que teriam ocorrido nesses Campos Santos. Contudo, sinceramente, eu nunca dei crédito a essas histórias. Para mim, eram apenas contos. Naquele final de tarde, como de costume, cheguei por volta das 16 horas para poder descansar um pouco antes de começar o turno noturno. Era inverno e a temperatura já havia caído bastante no final da tarde. Antes de seguir para o cemitério, passei em um mercadinho para comprar um café, que não só me aqueceria como também me ajudaria a manter os olhos abertos. Cheguei ao cemitério pontualmente naquela noite, abri o cadeado com meu chaveiro, puxei a corrente para abrir o portão e segui em direção à sala de vigilância. A sala era um cômodo pequeno, medindo cerca de 4 metros de comprimento por 3 de largura, onde cabia apenas uma cama de solteiro e uma pequena mesa de madeira com uma televisão e uma cafeteira, onde eu preparava meu café. Naquela noite, tudo estava normal. Fiz minha ronda pelo cemitério, iluminando o caminho com minha lanterna, e depois voltei para a sala, fugindo do frio intenso. Fiquei assistindo a um filme até por volta de 1h da manhã, quando um sono pesado começou a tomar conta. Tomei um café quente e decidi ficar um pouco lá fora para me manter acordado. E assim foi durante toda a noite. Tudo correu bem, sem nenhum incidente, até que às 5h da manhã, quase na hora de ir embora, senti uma necessidade urgente de ir ao banheiro. Porém, o banheiro ficava do lado de fora da sala. Coloquei meu casaco, peguei a lanterna e saí para usar o banheiro. Ao voltar para a sala de vigia, notei uma garota parada em frente a um túmulo. Confesso que fiquei surpreso ao vê-la e por um momento até levei um susto. No entanto, em nenhum instante pensei que fosse uma assombração. Acreditei a princípio que estava alucinando devido ao cansaço. Esfreguei os olhos e olhei de novo, mas ela continuava lá. Decidi me aproximar e ao chegar mais perto ela não reagiu à minha presença. Cumprimentei-a com um bom dia e ela se virou, respondendo com um bom dia e estendendo a mão. Ao apertar sua mão, percebi que estava extremamente fria. Perguntei como havia entrado e ela respondeu que tinha vindo pelo portão. Estranhei, pois o portão estava trancado. Mesmo desconcertado pela resposta, pedi que esperasse ali enquanto verificava o portão principal. Ao chegar na entrada, vi que a corrente e o cadeado estavam exatamente como eu havia deixado na noite anterior. Voltei ao túmulo onde a garota estava, mas ela havia desaparecido. Como mencionei antes,
Não acreditava em fantasmas e continuei supondo que ela havia entrado por algum outro lugar que eu desconhecia. Procurei por um tempo, mas não a encontrei. Eventualmente aceitei que ela já tinha ido embora. Já era perto das 7 horas da manhã, então era hora de me retirar, pois logo antes do almoço eu já precisaria estar de volta. O dia transcorreu normalmente. Algumas pessoas visitaram o cemitério e tentei seguir com minhas tarefas o mais natural possível, embora a lembrança da estranha garota ainda me perturbasse ocasionalmente. Os dias passaram e eu acabei esquecendo o ocorrido, até que em uma tarde vi uma mulher com uma garotinha arrumando o mesmo túmulo onde eu havia visto aquela jovem. Aproximei-me para oferecer meus serviços e cumprimentei-as educadamente. A mulher me pediu se eu poderia buscar um pouco de água para molhar as flores. Ao retornar com a água, ela me deu uma boa quantia em dinheiro para que eu limpasse o túmulo. Nesse momento comentei que há alguns dias eu havia visto uma jovem visitando aquele mesmo túmulo e que ela se parecia muito com sua filha, só que um pouco mais velha. A garotinha realmente lembrava muito a moça que vi naquele dia. Quando mencionei isso, a senhora ficou com uma expressão de espanto e medo. Após um breve silêncio, ela me perguntou se eu tinha certeza do que dizia, e eu confirmei que sim. Foi então que ela revelou: "Mas é exatamente ela que está enterrada aqui." Fiquei sem palavras. Olhei mais uma vez para a garotinha, uma menina de cerca de 10 anos, que era incrivelmente parecida com a jovem que eu havia visto dias antes. Eu sabia que não estava enganado. A senhora enxugou as lágrimas e tirou do bolso uma foto antiga, daquelas que todos costumavam carregar na carteira. Ela me mostrou a imagem e disse: "Esta é a garota que você viu." Peguei a foto, examinei-a com cuidado e realmente era ela. Respondi: "Sim, senhora. É a mesma garota que vi alguns dias atrás." A senhora suspirou, agradeceu-me e disse que pediria para realizarem uma missa em nome da filha. Naquele instante senti-me muito mal. Fui até minha sala e me sentei por um tempo, enquanto muitos pensamentos cruzavam minha mente. Pensei que talvez tivesse pouco tempo de vida e que aquele fantasma estivesse tentando me avisar ou até mesmo me procurar por algum motivo. Não sei ao certo, mas nunca mais a vi. E felizmente, nada de ruim aconteceu comigo. Continuo trabalhando neste cemitério e, com a graça de Deus, espero que algo assim nunca mais se repita. Essa história se passou comigo em uma tarde qualquer no cemitério onde trabalho há muitos anos como coveiro. Curiosamente, diferente de outras histórias, isso aconteceu em plena luz do dia. Me chamo Leonardo e o cemitério está localizado em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Assim como a cidade, o local mantém um aspecto rural e, na maioria dos dias, reina uma tranquilidade nas pequenas alamedas. Eu estava sentado em um banco de concreto, cercado pelo silêncio, quebrado apenas pelo som do vento e o canto distante dos pássaros. Como é um cemitério pequeno, sou o único responsável por cuidar do lugar, e por isso conheço todos os visitantes, desde os mais frequentes até aqueles que só aparecem em datas especiais. O cemitério estava bem cuidado, apesar da maioria dos túmulos serem antigos. Havia alguns túmulos mais recentes, nada muito impressionante, tudo simples, mas eu apreciava a paz que sentia ali. Enquanto estava sentado, algo chamou minha atenção. A cerca de 30 metros de mim ficava o quartinho onde guardo as ferramentas e outras coisas. Ao lado, há os banheiros, e atrás, algumas árvores grandes e antigas. Foi exatamente nesse lugar que vi um jovem alto e magro em pé, atrás do quartinho. Aquilo não fazia sentido, já que para chegar até ali ele teria que ter passado por mim. Mesmo surpreso, acenei com a mão. O sol estava atrás de mim, dificultando minha visão de seu rosto que ele cobria com as mãos, enquanto tentava me olhar. Ele vestia um shorts vermelho, desses antigos, isso me lembro bem, e uma camiseta que não consigo recordar como era. Fiquei olhando para ele por alguns segundos e quando finalmente me viu, retribuiu o aceno. Parecia surpreso por me ver ali sozinho, mas, em uma cidade pequena,
Isso não era tão estranho. No entanto, sua atitude me chamou a atenção, como se ele não esperasse me encontrar ali ou estivesse tramando algo, talvez fazendo algo de errado. Fingindo desinteresse, levantei e comecei a caminhar lentamente em sua direção, tentando disfarçar enquanto olhava algumas lápides, parando ocasionalmente. Quando estava a alguns passos de distância, vi o jovem se afastar rapidamente para trás, entre o quartinho e os banheiros. Naquele momento, mesmo um pouco receoso com sua atitude, apressei meus passos e, ao chegar ao quartinho, não pude acreditar. Ele não estava mais lá. Olhei ao redor, tentando encontrá-lo, pensando que poderia ser uma brincadeira, mas não havia ninguém. Ainda assim, tenho certeza do que vi, mas não faço ideia de quem era. Quando estava prestes a voltar ao meu banco, algo inesperado aconteceu. Ouvi um rosnado vindo de trás das pequenas construções. Estiquei o pescoço para ver de onde vinha o som e dei de cara com um enorme cão preto. Eu não sabia a raça do cão. Só descobri alguns dias depois que se tratava de um Rottweiler. Assim que ele me viu, exibiu seus enormes dentes e soltou um rosnado que eu espero nunca mais ouvir. A única coisa que consegui notar naquele momento foi a coleira vermelha que ele usava, da mesma cor dos shorts do rapaz. Correr não era uma opção, então me afastei devagar e, quando dei espaço suficiente, ele correu em direção à saída do cemitério. Agora eu te pergunto, foi coincidência? Sinceramente, não sei. Nunca mais vi aquele rapaz de comportamento estranho, nem o cão que mais parecia um touro furioso, com um ar ameaçador. Comentei o ocorrido com alguns amigos e até descrevi os dois, mas você sabe como é em cidade pequena, né? Decidi deixar pra lá antes que acabasse ganhando um apelido e virando motivo de piada. Durante todos os anos que continuei trabalhando ali, nunca mais vivi algo semelhante. Os cemitérios são lugares de descanso e paz para alguns, mas para outros, são locais assustadores, cheios de almas inquietas. Sem dúvida, eles possuem uma atmosfera intrigante e, como muitos lugares, também precisam de vigilantes, pessoas que, sem dúvida, têm muitas histórias para contar. Então, sintam-se à vontade, pois aqui estão algumas histórias vividas por vigilantes de cemitérios. Apaguem as luzes, ou não. Eu trabalho como vigilante de cemitério desde os 22 anos. Sendo honesto, é um trabalho bastante tranquilo e simples, mas como em qualquer outro lugar, já passei por algumas experiências ao longo dos anos. Algumas dessas ficaram comigo e acredito que vão permanecer até o fim dos meus dias. Uma dessas experiências ocorreu em 2008. Era uma noite tranquila. Eu já tinha fechado as 2 entradas do cemitério e estava na minha segunda ronda da noite. De repente, em um dos corredores, ao me aproximar e apontar a luz forte da minha lanterna, me deparei com algo que me fez pular e sentir um arrepio gelado percorrer minha espinha. Lá estava uma criança, agachada, como se estivesse tentando se esconder de mim. Minhas pernas falharam nesse momento e todo o meu corpo parecia paralisado. Nunca tinha passado por nada parecido antes e, para ser sincero, nunca imaginei que isso fosse possível até me deparar com aquela situação. Em um movimento rápido que consegui fazer para levantar, voltei a luz da lanterna para o lugar onde a criança estava, mas não havia mais nada. Voltei para minha sala ainda um pouco perdido e muito trêmulo, pois mesmo sabendo muito bem o que tinha visto, minha mente lutava para aceitar que aquilo não seria possível. Nunca passei por mais nada semelhante e espero que continue assim. Trabalhei por um breve período no cemitério da minha cidade, e quando digo breve, quero dizer realmente curto, pois durou apenas 2 dias. Depois disso, nunca mais voltei. Vou ser sincero, aceitei o emprego porque achei que seria fácil e que poderia praticamente dormir durante quase todo o meu turno. Mas eu estava enganado. Na minha segunda noite, que também foi a última naquele lugar, enquanto tentava cochilar em um velho sofá na guarita de vigilância, fui despertado por um som estranho. É difícil descrever, mas parecia um lamento,
como se uma criatura estivesse sofrendo ou algo assim. Preciso confessar algo. Não tive coragem de sair da sala para ver o que era, mas o som ficou tão insuportável que não consegui mais ignorá-lo. Como eu não estava familiarizado com o local, não sabia se havia uma lanterna ou algo do tipo. Mesmo assim, acabei saindo. O cemitério tinha 2 vira-latas adotivos que ficavam por lá, e assim que os vi, eles pareciam um pouco assustados, talvez assustados demais até para latir. Nesse momento, quando olhei para a escuridão e vi todas aquelas cruzes ao meu redor, só consegui pensar no que eu estava fazendo naquele lugar. Ao mesmo tempo, imaginei que poderia ser alguém tentando me pregar uma peça. Então, reuni a pouca coragem que tinha e comecei a andar vagarosamente pelo local. O barulho a essa altura já havia cessado completamente e, como achei que já tinha andado o suficiente, decidi voltar. Mas assim que me deparei com os 2 vira-latas que pareciam estar me observando, eles começaram a rosnar e a recuar lentamente. Quando olhei melhor, percebi que eles não estavam rosnando para mim, mas para algo que estava atrás de mim. Ao me virar para confrontar o que quer que fosse, vi um homem velho, com a aparência mais grotesca que já presenciei em toda a minha vida, flutuando a cerca de 2 ou 3 metros do chão. Seus olhos eram vermelhos e suas roupas estavam esfarrapadas. Tentei de todas as maneiras sair daquele lugar, mas parecia que minhas botas estavam presas no chão por cimento. Depois de alguns segundos daquela cena aterrorizante, consegui correr o mais rápido que pude de volta para a guarita, sem nem olhar para trás. Passei o restante da noite trancado, ouvindo repetidamente aqueles sons de agonia, às vezes distantes, outras vezes tão próximos que pareciam vir das paredes ao meu redor. Assim que o primeiro raio de sol apareceu naquele dia, saí pela porta e nunca mais voltei. Não tenho a menor ideia do que vi ou quem era aquela criatura estranha, mas nunca mais voltei a um cemitério depois disso, nem mesmo para enterrar parentes próximos. Tenho certeza de que só voltarei quando minha hora chegar. Tenho um tio que é vigilante de cemitérios e, apesar de estar nesse trabalho há muitos anos, ele é uma pessoa bastante cética. Entretanto, há uma história que ele nos contou várias vezes e que, segundo ele, o fez acreditar que há muitas coisas além da morte. Naquela ocasião, meu tio estava prestes a fechar o cemitério. Ele havia colocado o cadeado em um dos portões e se dirigia ao segundo quando de repente ouviu passos entre os túmulos. Isso não era incomum, já que o local ainda estava aberto e sempre havia alguém que ficava até o último minuto, despedindo-se ou acompanhando um parente. Meu tio conta que gritou: "O lugar está fechado", com uma voz alta e um tanto irritada, pois não estava de bom humor naquele dia. Quando chegou ao segundo portão e percebeu que ninguém havia respondido, fechou também aquela saída. Enquanto caminhava em direção à entrada principal, ele começou a ouvir alguém falando baixinho, como se estivesse rezando, mas as palavras eram totalmente incompreensíveis. De repente, uma mulher saiu correndo entre os túmulos, assustando-o um pouco, mas ela parecia não notar sua presença e seguiu seu caminho. Meu tio jura que, ao ver essa mulher, notou que seus olhos eram completamente brancos, sua pele pálida, e ela parecia não ter traços faciais. Era quase como uma figura inumana. Mesmo assim, ele não pôde fazer nada além de vê-la se afastar até que finalmente deixou o local. Foi nesse momento que ele sentiu um cheiro forte e nauseante, algo parecido com carne podre ou em decomposição. Nunca mais voltou a ver aquela aparição durante o tempo em que trabalhou ali, mas, segundo ele, essa experiência já bastou para marcar sua vida. Meu nome é Pedro e fui coveiro por 20 anos no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Durante esse tempo, presenciei diversas situações estranhas, mas nada se compara ao que ocorreu alguns meses atrás. Era um dia de trabalho comum. Eu seguia minha rotina habitual, cavando, cuidando das lápides, fazendo reparos quando necessário. Naquela manhã, recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova sepultura. Comecei a cavar como sempre, apreciando o silêncio e a serenidade do cemitério. Um lugar que muitos consideram sombrio,
mas que para mim sempre foi um refúgio de paz. Após algumas horas de trabalho, minha pá atingiu algo duro. Inicialmente pensei que fosse uma pedra, o que não seria incomum, mas ao continuar cavando percebi que não era uma pedra. Era algo muito mais estranho. Ao remover a terra ao redor, o que encontrei me gelou até os ossos. Um velho vestido de noiva enterrado junto a um esqueleto. O vestido estava sujo, rasgado e desbotado pelo tempo, e os restos mortais estavam em estado deplorável, quase se desintegrando ao menor toque. Quem teria enterrado uma noiva ali, em uma cova rasa e sem identificação? A situação não fazia sentido, especialmente porque o cemitério segue regras rígidas sobre enterros e sepulturas, e aquilo claramente não obedecia a nenhuma delas. Senti um frio percorrer minha espinha. Não costumo me assustar facilmente, mas aquela descoberta me deixou profundamente inquieto. Olhei ao redor, mas estava completamente sozinho. O silêncio do cemitério parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse observando o que eu estava fazendo. Decidi que não poderia simplesmente ignorar o que tinha encontrado e fui imediatamente à administração do cemitério para relatar o ocorrido. Meu superior, Cláudio, ouviu com atenção e pareceu preocupado. Após uma breve conversa, ele me deu uma orientação que achei um tanto estranha. Disse para reenterrar o corpo em outro local, mais afastado. Perguntei se aquele procedimento era correto, pois em todos os meus anos de trabalho nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim. Cláudio apenas disse que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou desconfortável, mas obedeci. Voltei ao local com uma sensação de peso no peito e, com cuidado, reenterrei o corpo da maneira mais digna possível. O local escolhido ficava em um canto mais afastado do cemitério, onde poucas pessoas visitavam. Durante todo o processo, a imagem daquele vestido de noiva e do esqueleto não saía da minha mente. Algo estava errado. Nos dias seguintes ao reenterro, a vida no cemitério voltou ao normal, ou pelo menos foi o que pensei. Continuei com minhas tarefas diárias, tentando afastar o desconforto que a descoberta da noiva enterrada havia causado. No entanto, não demorou muito para que as coisas começassem a ficar estranhas novamente. Era uma noite de quinta-feira, já fora do horário de visitas, e eu estava terminando de fechar o portão principal, quando, ao longe, vi uma figura pálida entre as lápides. A princípio, pensei que fosse algum visitante que não havia saído a tempo. Peguei minha lanterna e fui até lá para avisá-lo que o cemitério estava fechando. Conforme me aproximava, a figura ficava mais nítida. Era uma mulher vestida com um vestido de noiva sujo e rasgado, muito semelhante ao que eu tinha encontrado enterrado. O sangue gelou nas minhas veias. Ela estava de costas para mim, os ombros tremendo como se estivesse chorando. Aproximei-me mais, chamando-a, mas não houve resposta. Quando estava a poucos metros dela, o choro cessou. Ela se virou lentamente, revelando uma visão aterrorizante. Seu rosto estava pálido e desfigurado, com olhos fundos e tristes. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei paralisado, incrédulo com o que acabara de testemunhar. Voltei para casa abalado, mal conseguindo dormir naquela noite. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, encontrei Cláudio e relatei o que tinha visto. Ele me olhou com uma expressão séria e sugeriu que eu ignorasse, afirmando que era apenas coisa da minha cabeça por causa do achado recente. Tentei seguir seu conselho, mas as aparições continuaram nos dias seguintes, sempre à noite. Eu via a noiva chorando em diferentes partes do cemitério, e às vezes ouvia seu choro mesmo sem vê-la. A situação estava me perturbando profundamente, a ponto de eu começar a temer trabalhar à noite. Comecei a buscar informações sobre o cemitério e possíveis histórias de noivas enterradas ali, mas não encontrei nada nos registros oficiais. Decidi então perguntar aos coveiros mais antigos, mas todos pareciam relutantes em falar sobre o assunto. Um deles, um senhor chamado Luiz, me puxou de lado e disse para não me envolver mais, afirmando que coisas estranhas sempre aconteciam ali e que era melhor deixar para lá. Os dias se transformaram em semanas
e a presença da noiva fantasmagórica se tornava cada vez mais intensa. Tentei de tudo para descobrir quem ela poderia ter sido. Vasculhei arquivos antigos, perguntei a moradores antigos do bairro e até procurei histórias locais que pudessem dar alguma pista, mas nada encontrei. Era como se ela nunca tivesse existido nos registros. A cada dia era um novo tormento. A noiva aparecia com mais frequência, sempre chorando, sempre me observando com aqueles olhos tristes e vazios. Eu ouvia seu choro ecoando pelas lápides, sentia seu olhar me seguindo, mesmo quando não conseguia vê-la diretamente. O ambiente do cemitério, que antes me era familiar e até reconfortante, tornou-se um pesadelo constante. Contei à minha esposa o que estava acontecendo, mas ela achou que eu estava sobrecarregado e imaginando coisas. Amigos próximos também não acreditavam, dizendo que era o estresse do trabalho acumulado ao longo dos anos, mas eu sabia que era real. A cada noite, sentia minha sanidade se esvaindo um pouco mais. Em um último esforço, decidi conversar novamente com Cláudio e Luiz. Expliquei a situação, implorei por alguma informação ou orientação, mas tudo o que recebi foram olhares de pena e conselhos para deixar para lá. João, que sempre foi cético, sugeriu que eu tirasse um tempo de folga, mas eu sabia que isso não resolveria o problema. Trabalhar no cemitério se tornou insuportável. A presença da noiva não me deixava descansar e a cada dia que passava, eu sentia meu equilíbrio mental se deteriorando até que, finalmente, cheguei ao meu limite. Já não conseguia dormir, mal conseguia comer e trabalhar no cemitério se transformou em uma tortura psicológica. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi demissão. Não tinha mais condições de continuar naquele lugar, cercado por lembranças e visões que me assombravam sem trégua. Expliquei minha decisão ao meu superior que, embora surpreso, aceitou minha saída sem questionar muito. No meu último dia, antes de sair, fui até o local onde havia encontrado o vestido de noiva. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, como se estivesse me despedindo da noiva fantasmagórica. Não sei se foi minha imaginação, mas senti um frio intenso ao meu redor, como se ela estivesse me observando pela última vez. Ao sair do cemitério, senti uma mistura de alívio e tristeza. Passei 20 anos da minha vida ali, mas sabia que não poderia continuar. As cicatrizes dessa experiência ainda me assombram e até hoje, às vezes, ouço ao longe o som de um choro que me faz arrepiar. O sol começava a se pôr sobre o cemitério quando me deparei com uma cena que mudaria para sempre minha percepção sobre o sagrado descanso dos mortos. Como coveiro, observava à distância enquanto minha tia e sua amiga entravam pelos portões. O motivo da visita era o túmulo do irmão de sua amiga, e o compromisso que ela tinha a fez acompanhar a amiga naquele dia de finados. A tarde estava agitada, com visitantes de todos os cantos homenageando seus entes queridos. Em dias assim, eu sempre sentia que a energia do lugar mudava drasticamente, como se o ar da saudade e as memórias dos que ali estavam ficassem mais intensas. Nesse dia em particular, eu estava muito ocupado e não pude dar a atenção devida à minha tia. O cemitério estava muito movimentado, mesmo com o horário de fechamento se aproximando. Porém, à distância, vi minha tia e sua amiga perto do túmulo, prestando suas homenagens. Continuei com minhas tarefas, mas após cerca de 30 minutos, quando muitos já estavam se retirando, olhei novamente em direção a elas e percebi que ainda estavam lá. Notei também a presença de um padre ao lado delas, que chamava a atenção não apenas por suas vestes, mas também pelo grande chapéu preto que usava. Não quis interromper o momento de oração, então esperei por elas sentado em um banco próximo ao corredor da seção onde estavam. Queria me despedir quando saíssem. No entanto, para minha surpresa, quando as vi descendo o longo corredor, o padre que eu havia visto antes não as acompanhava. Antes que chegassem até mim, fomos surpreendidos por uma daquelas chuvas de fim de tarde, com o sol ainda brilhando no céu, mas a água caindo sem piedade. Imediatamente, as levei até a capela do cemitério para que ficassem protegidas até a chuva passar.
Aquela capela existia ali desde antes do primeiro corpo ser enterrado, há mais de 100 anos, e abrigava muitas histórias e pertences antigos daqueles que passaram por ali ao longo dos anos. Assim que passamos pelo arco da porta, perguntei sobre o padre que as acompanhava. Elas me disseram que ele se apresentou como Padre Expósito, da igreja local, e que fazia orações para todos que quisessem rezar pelos seus familiares. No entanto, sem se despedir, o padre simplesmente se afastou, indo na direção oposta. Achei a história estranha, pois não havia nenhum padre autorizado a fazer orações no cemitério naquele dia, e o Padre Expósito, a quem elas se referiam, já não pertencia a este mundo havia muitos anos. Inclusive a capela onde estávamos levava o seu nome. Levei-as até um pequeno altar onde estavam várias fotos antigas, em preto e branco, de muitos padres que passaram por ali nos primeiros anos do cemitério. Nem precisei apontar, pois elas o identificaram facilmente. Mas ele já tinha partido há muito tempo. Sinceramente, nunca soube o que pensar sobre o ocorrido, mas de certa forma, foi o mais próximo do sobrenatural que já cheguei. Uma história que ficou marcada na minha vida e que transcende o limite entre o divino e o humano, enraizada nas lembranças que ecoam pelos corredores da eternidade. Trabalhei como vigia em um cemitério durante 40 anos da minha vida. Hoje, aos 67 anos e já aposentado, vou compartilhar uma situação que vivi lá, algo que evito até mesmo mencionar com minha família. Durante todos os anos em que trabalhei naquele local, nunca imaginei que a maldade humana pudesse atingir um nível tão profundo. Foi somente naquela noite que me deparei com algo verdadeiramente paranormal, algo que marcou toda a minha vida. Meu nome é Heitor, herdado do meu pai, que Deus o tenha. Já passava da meia-noite, e sei disso com certeza, pois depois desse horário, eu raramente saía da pequena saleta onde ficava, a não ser que ouvisse algo que realmente chamasse minha atenção. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Sentado na minha velha cadeira, debruçado sobre a mesa, estava quase adormecendo, quando uma batida na velha porta de madeira me fez pular da cadeira. Quer dizer, eu não estava em uma venda, muito menos em casa, para que alguém estivesse me chamando. Eu estava em um cemitério e, definitivamente, alguém bater na minha porta não era algo normal. Mesmo com o coração disparado, agarrei a barra de ferro que sempre mantinha ao lado da mesa e abri a porta com força, apenas para me deparar com o vazio. A luz que ficava pendurada do lado de fora da saleta iluminava apenas uns 7 metros à minha frente, talvez 10. Depois disso, tudo era pura escuridão. Fiquei por alguns segundos ali fora, mas sem ver nada. Entrei novamente e tranquei a porta atrás de mim. Assim que me acalmei um pouco, senti um cheiro peculiar dentro da pequena saleta. Um aroma inconfundível de jasmim. Não tinha dúvida, pois minha mãe adorava essa planta e cultivava muitas delas em seu jardim. No entanto, aquilo não fazia nenhum sentido. Eu estava completamente sozinho, e o único cheiro característico daquela saleta era o de mofo. Antes que pudesse assimilar tudo, as batidas na porta se repetiram, desta vez mais fortes do que antes. Como que por impulso, ou talvez reflexo, me virei, destranquei a porta e saí rapidamente. Seja lá quem estivesse fazendo aquilo, não poderia ter saído da minha visão tão rápido. Estava certo de que se tratava de uma pessoa, alguém tentando me pregar uma peça. Mas, para ser sincero, eu estava enganado. Peguei minha lanterna e a barra de ferro e saí na escuridão, caminhando pelos corredores do cemitério. Verifiquei a casa da administração e continuei andando pelos cantos do muro. O cemitério era grande e boa parte dele ficava completamente fora do alcance da minha visão, a partir da pequena saleta onde eu ficava. Após cerca de 10 minutos de caminhada, algo à minha frente chamou minha atenção. Tive certeza de que se tratava de uma invasão. Vi luzes fracas, mas sem dúvida eram luzes, e também comecei a ouvir alguns barulhos. Com a lanterna voltada para o chão, decidi me aproximar. Conforme me aproximava, vi claramente que havia pessoas ali, pelo menos 2. Minha primeira reação foi gritar: "O que estão fazendo aqui, seus filhos da..."
Bati com força a barra de ferro no chão, e a partir daí, tudo o que vi foram sombras e a silhueta de 2 homens correndo em direção ao muro lateral. Naquela época, os muros eram baixos, e sem dificuldade alguma, eles pularam para fora do cemitério. A situação rapidamente saiu de controle. Conforme me aproximava do local onde aqueles homens estavam, cheguei a um túmulo e vi terra espalhada por cima dos outros túmulos ao redor. Havia 2 pás, uma lanterna, e para meu espanto, o corpo de uma jovem estava fora do seu caixão. Sim, é exatamente o que você ouviu. Haviam retirado aquela jovem de seu túmulo e também do seu caixão. Seu vestido azul, assim como seus cabelos claros, estavam sujos de terra, mas mesmo assim, pela aparência, parecia ter falecido muito recentemente. Enquanto iluminava aquela cena lamentável com a lanterna e começava a sair do estado inicial de choque, senti novamente o cheiro de jasmim. Havia muitas flores espalhadas ao redor, incluindo um grande buquê sobre sua lápide agora quebrada ao meio. Quem quer que tenha cometido aquela atrocidade parecia estar cheio de raiva contra aquela jovem. Até aquele momento, eu não estava pensando claramente, muito menos considerando que havia passado por alguma experiência sobrenatural. O que me atingia com força era a monstruosidade humana bem diante de mim. Não sabia se deveria tocar naquela jovem ou não, mas não achei certo deixá-la naquela condição. Então, da melhor maneira que pude, coloquei-a novamente em seu caixão. Retornei à minha sala e liguei para o administrador do cemitério, meu chefe, e contei-lhe tudo o que havia acontecido. Tão incrédulo quanto eu, ele avisou que chamaria a polícia e que chegaria o mais rápido possível ao cemitério. Foi uma noite terrível, sem dúvida a pior de todo o tempo em que trabalhei lá. Não tenho a menor ideia de quem são as pessoas sepultadas ali. Meu trabalho se limita à segurança do local. Porém, devido aos acontecimentos, me disseram que aquela jovem havia sido enterrada naquele mesmo dia, mais cedo, e que, infelizmente, parecia haver sinais claros de que seu corpo havia sido violado. Isso foi confirmado nas semanas seguintes com exames e investigações. Meu Deus, eu pensei, como pode haver pessoas com tamanha crueldade? Todo esse processo demorou algum tempo. Não sei dizer ao certo quanto, mas foram algumas semanas até que seu corpo fosse enterrado novamente e, enfim, pudesse ter o descanso eterno. Até aquele momento eu não havia parado para refletir sobre tudo o que aconteceu naquela noite com clareza. Mas tive certeza de algo no dia em que soube que seu corpo havia retornado ao cemitério. Quando cheguei para assumir o meu posto às 18 horas, peguei algumas velas que sempre ficavam esquecidas na sala da administração e fui em direção ao túmulo daquela jovem. Chegando lá, acendi as velas, fiz uma oração e pedi perdão por não ter conseguido impedir o que aconteceu, ou até mesmo por não ter percebido antes que alguém havia entrado no cemitério. A verdade é que, no fundo, eu me sentia um pouco culpado, mesmo sabendo que fiz o que pude dentro das minhas possibilidades. Depois disso, segui com meu trabalho normalmente e fiz minhas rondas. Como sempre, apenas esperei as horas passarem. Já tarde da noite, enquanto esquentava água para fazer um café, fui interrompido pelo som de 2 leves batidas na porta. A primeira coisa que pensei foi que tudo iria se repetir, mas graças a Deus não foi o caso. Mesmo assim, peguei minha barra de ferro antes de abrir a porta. Quando abri e olhei em todas as direções, não havia nada ali, nenhum sinal sequer. Ainda dei uma volta ao redor da saleta para ter certeza, mas não encontrei nada. Quando voltei para dentro, fui novamente atingido pelo cheiro único de jasmim. E para tornar tudo ainda mais sinistro, havia uma única flor de jasmim sobre a minha mesa. Pois é, eu passei por isso em minha vida, meus amigos e minhas amigas, e não soube bem o que pensar. Mas acredito que talvez ela tenha vindo se despedir ou agradecer, quem sabe. Essa é minha história, e foi o mais próximo do sobrenatural que cheguei nos meus 40 anos de trabalho naquele lugar. Há vários anos trabalho como vigia em alguns cemitérios particulares. A empresa para a qual trabalho nos transfere constantemente para diferentes áreas do estado. Já passei por várias histórias de terror desconfortantes e, em certa medida, impactantes.
Espero que possam aproveitar comigo as experiências que me fizeram acreditar no paranormal. A primeira experiência que tive com o desconhecido foi em um dos cemitérios mais conhecidos da capital. Como ainda trabalho para essa empresa, prefiro manter o nome do local em sigilo. Naquela tarde, como de costume, eu estava indo para o meu posto para render meu colega que estava terminando seu turno diurno. Conversamos brevemente e antes de nos despedirmos ele me contou que durante seu turno havia ocorrido a exumação de um corpo. Enfim, parecia ter sido um dia bastante interessante. Assumi meu posto e alguns minutos depois estava apenas organizando minha refeição, pois a noite logo chegaria, por volta de 1 da madrugada. Durante minha terceira ronda, ao longe, ouvi risadas de jovens, o que infelizmente é algo comum por aqui. Não sei como eles conseguem entrar, mas sempre acabam perturbando nossas noites, entrando com câmeras para gravar vídeos entre os túmulos e coisas do tipo. Rapidamente, comuniquei ao meu colega que tínhamos alguns engraçadinhos naquela noite. No turno da noite, trabalhamos em dupla nesse local, que, como já mencionei, é bastante extenso. Seguimos em direção ao ponto de onde eu havia ouvido as vozes. Como já havíamos feito isso antes, eu fui por um lado e ele pelo outro, de modo a cercar quem quer que estivesse ali. Para nossa total surpresa, não havia ninguém. O local estava completamente deserto. Iluminamos tudo com nossas lanternas em todas as direções, mas não encontramos nada. Quando demos os primeiros passos para voltar aos nossos postos, avistei uma figura que parecia claramente tentar se esconder de nós. Sem dizer uma palavra, cutuquei meu colega com o ombro, e no mesmo instante, ele viu a mesma coisa que eu. Mais uma vez, ele foi por um lado da alameda e eu pelo outro, na tentativa de cercar quem ou o que quer que fosse. Para alguém que até aquele momento não acreditava em nada, vi todo o meu ceticismo desaparecer em questão de segundos. À medida que nos aproximávamos do local onde havíamos visto a figura se escondendo, aquela entidade ou o que quer que fosse correu em direção a um grande mausoléu, bem próximo de onde estávamos. Diante dos nossos olhos passou pela porta como uma verdadeira assombração, o que nos fez congelar por alguns segundos. Recuperados do susto, seguimos adiante apenas para constatar que não havia ninguém lá. Iluminamos todo o interior com nossas lanternas. O espaço não era muito grande, tinha o tamanho de um quarto comum, então não havia como alguém se esconder ali dentro. Claro que passamos o restante da noite discutindo o ocorrido e até hoje não conseguimos encontrar uma explicação para o que vimos. Sem dúvida, foi a experiência mais aterrorizante pela qual já passei. Meu nome é Valmir e sou coveiro em um cemitério afastado nas áreas rurais de Minas Gerais. Trabalhar aqui sempre foi tranquilo. O local é isolado, cercado por mato e silêncio. A maioria dos enterros são de antigos moradores da região e eu conheço quase todos. Tudo começou há alguns meses. Eu estava terminando de fechar uma cova no fim da tarde quando senti que estava sendo observado. Levantei a cabeça e vi 2 pontos brilhantes no meio do mato. A princípio pensei que fossem olhos de algum animal, talvez de um gato ou cachorro, mas aqueles olhos pareciam fixos em mim, como se me estudassem. Ignorei e continuei meu trabalho, mas a sensação de estar sendo vigiado não me deixava. As semanas passaram e os olhos continuaram aparecendo sempre à noite em diferentes lugares, como se me seguissem. Achei que estava ficando paranoico. No início, os olhos surgiam na beira do cemitério, perto da linha das árvores, destacando-se na escuridão com um brilho estranho. Sempre que eu olhava na direção deles, os olhos permaneciam imóveis, fixos em mim, como se esperassem algo. Parecia que a cada noite os olhos se aproximavam um pouco mais. Às vezes, durante minhas rondas, eu os via entre as lápides, brilhando com uma luz fria e penetrante. Comecei a sentir um calafrio toda vez que os via, como se uma corrente de ar gelado passasse por mim. Era uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado e julgado ao mesmo tempo. Contei para alguns colegas e até para minha esposa, mas todos riram, dizendo que devia ser coisa da minha cabeça ou, no máximo, algum bicho noturno. Isso me deixou irritado
porque eu sabia que havia algo estranho acontecendo. Uma noite, os olhos apareceram perto da sede do cemitério, onde eu fazia minhas anotações e guardava as ferramentas. Dessa vez estavam mais próximos do que nunca, quase na beira da luz do poste que iluminava a entrada. Senti meu coração acelerar e a mão tremer enquanto eu segurava a lanterna. Quando iluminei a direção dos olhos, eles desapareceram no escuro, mas a sensação de que algo estava errado ficou ainda mais forte. Durante o dia, procurei por pegadas ou sinais de animais perto do local onde eu via os olhos, mas não encontrei nada, nenhum rastro, nenhuma pista. Era como se aqueles olhos surgissem do nada e voltassem para o nada. A cada noite, a presença dos olhos se tornava mais opressiva. Eu sabia que não eram olhos de animais comuns. Havia algo de humano neles, algo que me deixava inquieto. Comecei a dormir mal, sempre com a sensação de estar sendo observado, mesmo em casa. Nas noites seguintes, comecei a ficar mais atento durante minhas rondas noturnas. Levava uma lanterna mais potente e, por precaução, uma faca. O cemitério não tem segurança e eu precisava me sentir protegido. Quando os olhos apareciam, eu iluminava a direção, mas nunca via nada além do brilho desaparecer no escuro. Os olhos começaram a aparecer com mais frequência. Pareciam estar em toda parte, sempre me observando, como se estivessem me cercando, me encurralando aos poucos. Durante minhas rondas, eu podia sentir os olhos em mim, mesmo quando não conseguia vê-los, como se estivessem ali, escondidos nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Meus nervos estavam à flor da pele e qualquer ruído no meio da noite me fazia saltar. Uma noite, enquanto eu caminhava entre as lápides, vi os olhos mais uma vez, mas dessa vez eles pareciam diferentes. Estavam mais próximos, mais intensos, como se quisessem me dizer algo. Iluminei a direção deles com a lanterna, mas, como sempre, eles desapareceram no escuro. Na terceira semana depois que os olhos começaram a aparecer, algo terrível aconteceu. Era uma noite especialmente escura e silenciosa, típica do cemitério rural onde eu trabalhava. Durante minha ronda, percebi que os olhos brilhantes estavam mais próximos novamente. Eles pareciam estar localizados perto de um túmulo antigo e quase esquecido. Com o coração acelerado, a lanterna firme na mão e a faca na outra, me aproximei do local. As sombras ao redor pareciam se mover de forma estranha e eu sabia que algo estava prestes a se revelar. De repente, as sombras começaram a tomar forma. Elas se transformaram em uma massa indistinta de escuridão, com aqueles olhos brilhantes que eu tinha visto tantas vezes antes. Antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, as sombras se lançaram sobre mim. A sensação foi como se garras invisíveis estivessem me atacando. Lutei com todas as minhas forças. As garras eram afiadas e rápidas, e eu sentia como se estivessem rasgando minha pele, deixando marcas profundas e dolorosas. A dor era intensa e o ataque parecia interminável. Finalmente, as sombras recuaram e desapareceram na escuridão, mas eu estava completamente exausto e ferido. Com dificuldade consegui chegar até a sede do cemitério. Tratei das feridas o melhor que pude e liguei imediatamente para o hospital. No caminho, o medo e a dor eram quase insuportáveis. No hospital, os médicos avaliaram minhas feridas e disseram que pareciam cortes profundos, como se fossem feitos por garras de algum animal. Eles trataram as feridas e, por precaução, me deram injeções para evitar doenças transmitidas por animais. Mas as garras eram diferentes, e a sensação era de algo muito mais sinistro. Como não havia uma explicação melhor, não falei nada para os médicos. Saí do hospital com a sensação de que algo estava muito errado. O medo e o pânico ainda me assombravam, e os olhos brilhantes continuavam a aparecer em meus pesadelos. Sabia que o que vivi foi real e não poderia ser explicado por algo comum. A experiência deixou cicatrizes profundas, não apenas na pele, mas também na minha mente. O que quer que tivesse me atacado não era um simples animal. As sombras e os olhos brilhantes continuavam a me perturbar nos meus pesadelos. Não faço ideia do que me atacou, mas também não quero descobrir. Assim que tive condições, pedi demissão do cemitério e arrumei outro emprego em alguns meses. Mas nunca vou esquecer daquela noite.
As sombras e os olhos brilhantes continuam a assombrar minha vida.